Eu sou Tarcísio Pereira, sou dramaturgo, diretor de teatro. E para mim é uma honra estar aqui, ter sido convidado para falar de um espetáculo que marcou história na minha vida. Eu diria que o Teatro de Tarcísio Pereira é um antes de Nua na Igreja e outro depois de Nua na Igreja. Foi um espetáculo que a gente estreou no ano de 1995 e de todos os mais de 25 espetáculos que eu já dirigi, só tem dois que teve uma maior duração e que teve tantas viagens, que teve tanto público. Foi Nua na Igreja e o mais recente, de João para João. Mas Nua na Igreja, assim, foi um grande aprendizado, tanto na Paraíba, com diversas temporadas. Nos apresentamos em todos os teatros que temos aqui na capital, alguns da Paraíba, e em várias cidades, participando de festivais, trazendo prêmios. E esse espetáculo, primeiro ele já começou de uma forma muito positiva, né? Porque antes da montagem, eu submeti o texto a um concurso nacional de dramaturgia do Ministério da Cultura na época, e entre mais de 500 concorrentes brasileiros, assim, de autores, esse texto ficou premiado com o Prêmio Nelson Rodrigues. Foi uma coisa que ele já começou uma repercussão positiva a partir da dramaturgia, antes da sua encenação. E quando veio a encenação, trazendo esse aspecto positivo da premiação do texto e também pela temática que enfocava, né, nós tivemos aí um espetáculo com um grande sucesso, um elenco que era maravilhoso, a gente viajou muito, era como se fosse uma família. E Nua na Igreja tem um dado também interessante, porque antes de Nua na Igreja, essa peça se chamava A Cabeça da Santa, que foi minha primeira montagem de teatro como diretor em 1984. Eu, com apenas 18 anos de idade na época, fazia teatro infantil, com o grupo Tenda, com algumas experiências, e meu sonho era ver uma peça escrita por mim, encenada, né? Eu muito jovem, todo mundo com seu projeto autoral. Eu me lembro que eu escrevi a peça chamada A Cabeça da Santa, saí mostrando para muitos diretores que tinham em João Pessoa. Ninguém se interessava, porque cada um com seu projeto. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu nunca pensei em ser diretor, mas eu reuni um elenco dos próprios grupos de teatro infantil que eu participava como ator e meti a cara como diretor quando eu não tinha plano nenhum. Deu certo, A Cabeça da Santa fez um razoável sucesso e eu comecei a dirigir uma peça atrás da outra. Só que em 93 eu reescrevi esse texto. Eu achava o texto muito imaturo, né, em relação à época. Mudei até o título para Nua na Igreja. Tornei o texto mais robusto, digamos assim, esteticamente melhor, entendeu? E aconteceu o prêmio de dramaturgia. Olha aqui, minha gente, já chegou o folheto do fato mais recente ocorrido. A farsa da prostituta que fez a santa perder a cabeça é muito divertido. Um fato verídico se passa em nossa terra. Compre aqui com Chico do Cordão, o meu, o seu, o nosso poeta. O elenco tinha nomes assim muito bacanas, até em homenagem póstuma que eu queria citar o nosso Ismar Pompeu, né? Grande ator que infelizmente faleceu aí de uma forma bárbara, violenta, né? E teve também Lula Ribeiro, que fazia um dos personagens, soldado de polícia lá, também faleceu. E aí pessoas como Marilene Santana, Bruno Guimarães, gente que inclusive hoje nem está fazendo teatro, debandou para outras atividades, Bruno Guimarães, Nanau Faria, de vez em quando ainda aparece, Itamira Barbosa, Mira, né? Ganhou inclusive 2 festivais como prêmio de atriz coadjuvante. Jaqueline Freitas, que fazia a protagonista, fazia a Nua na Igreja, não está mais fazendo teatro, né? Carlos Bertrand, que depois substituiu o Ismar, Elias de Lima, aliás, hoje professor aqui do Departamento de Artes da UFPB, né? Tony Silva, né, que fazia o João Baldo, não falei o nome dele.
É uma peça que trata do conflito entre religiões, digamos assim. Eu vou lá no passado, no interior da Paraíba ou qualquer cidade do interior do Nordeste, que não poderia acontecer, em que um determinado personagem lá, o João Baldo, ele pratica, ele é das religiões afrodescendentes, pratica rituais umbandistas e tal. Então, numa cidade do interior lá que está se comemorando a festa da padroeira na cidade, né? Aquela cidade altamente de tradição católica, e é uma festa de padroeira, como tem tantas hoje que a gente vê, que os ambulantes colocam suas barraquinhas para vender suas coisas, e ele coloca sua barraca lá vendendo produtos relacionados à cultura afro, né? Da religião dele. Tem até umas tiradas de humor assim. Então, o padre da cidade, o vigário da cidade, de uma certa forma intolerante, não aceita que aquele pequeno comércio de material da religião, do candomblé, de tudo isso, não aceita. É a festa da padroeira da cidade. E ele está precisando ganhar dinheiro, aproveitar a feirinha lá para vender as coisas dele. O padre começa uma briga, vai para a delegacia, vai para o coronel da cidade, vai para não sei o quê. E a polícia vai lá e termina quebrando as pernas dele, quebrando a barraca, e o material dele sai. O conflito começa aí. Para começo de história, padre. Primeiro, não me venha com as suas bravatas e ignorâncias, não. Que o senhor não é dono da festa. E porque todo mundo sabe que o senhor tá ficando doido a cada dia que passa. Em segundo, o meu comércio, ele não é amaldiçoado não, porque ele é de utilidade pública. Eu ofereço todo tipo de voodoo e artigos para o senhor se livrar de seus desafetos. E tenho ainda defumadores, incensos africanos, velas de todos os tipos e todas as cores que o senhor pode até acender naquele seu catimbó católico. E em terceiro lugar, Padre Edilson. Eu instalei meu comércio aqui porque eu tenho uma autorização da prefeitura. Inclusive a assinatura de punho à letra do coronel Bento Carvalho. De modo, seu padre, que não tem no que o senhor se meter. Então vai lá cuidar da sua parte católica da festa e deixa o comércio e a macumba com a prefeitura. A companheira dele, a amada dele, né? Uma ex-prostituta que tinha saído de um prostituto, a mulher dele no momento, ela se revolta com aquilo e promete uma vingança contra o padre da cidade, né? Porque prejudicou, perseguiu o companheiro. E ela disse que vai fazer uma coisa e não diz o que é. E na procissão da padroeira da cidade, ela simplesmente desfila nua, tira a roupa, em protesto. É um ato de rebeldia, por isso que a peça se chama Nua na Igreja, não é necessariamente dentro da igreja. Igreja como instituição católica. Foi apenas uma promessa. Uma promessa. Ô minha Nossa Senhora, minha santinha, a senhora vai me perdoar, mas eu vou ter que fazer isso. Eu sei que a culpa não é sua, mas é que aquele padre não é mesmo flor que se cheire. Eu prometo, minha Virgem, tudo que eu vou fazer e dizer daqui pra frente é para consolar meu João Baldo e para ajudar ele a se vingar daquele padre Edilson. Eu prometo, a senhora tem a minha palavra. Eu vou desfilar nua na sua procissão no domingo, custe o que custar. Entendeu? É a procissão na rua. E aquilo é um rebolo. Essa mulher é perseguida, ela é presa, ela é julgada, a peça inteira tem todo um procedimento, tudo. Aí vem à tona o passado dela na prostituição, as autoridades com que ela se envolveu. Ela começa também a chantagear o próprio coronel da cidade, o próprio delegado, que pousam com aquele moralismo. Então, Nua na Igreja é isso. É um absurdo. Essa mulher desfilou nua na procissão de Nossa Senhora do Rosário. A imagem da santa foi quebrada, se partiu na cabeça. Dr. Ricardo Calaço,
Ninguém comete uma atitude tão insensata a troco de nada. O cabo Jacinto já espalhou tudo lá fora. Essa história de promessa é um desrespeito sem tamanho, delegado. Além do que fez, essa mulher ainda se põe a zombar da nossa igreja, utilizando da fé como desculpa, profanando valores de uma promessa sagrada. Veja como essa mulher é cínica. Cínica. Aí eu perco toda a minha paciência. Há dias eu não durmo, não como direito, desde a noite que o outro, o maldito do Amásio dela, foi me afrontar no primeiro dia das novenas. A imagem da Santa Quebrada é o resultado desse escândalo, da obscenidade desta mulherzinha. A cabeça repartida da santa é o exemplo da perversão, da imoralidade desta mulher. Pois foi o que restou da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Não há cola que dê jeito, pois a santa já não é mais a mesma. É um novelão, digamos assim, né? Que conta. É uma linha que eu nem escrevo mais hoje muito nessa linha. Eu parti hoje para uma linha mais da fantasia, de coisa, mas tem seu valor. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito. Ainda penso, inclusive, um dia adaptar para um filme, um longa-metragem, porque eu acho que é um filme brasileiro assim, que, de questões sociais, religiosas ainda muito atuais. Você quer mexer com a minha vida, não é? Satanás do inferno, eu vim enfrentar. Você está perdendo seu tempo e falando de graça. E o que eu fiz foi apenas o começo de minha vingança. Só o começo, fariseio! Só o começo! E para começar, tome aqui o meu lixo! Essa peça surgiu no encontro assim, com o elenco, porque algumas pessoas já vinham de um elenco, uma parte do elenco, já vinham de uma outra peça que eu estava em cartaz. Logo depois que saiu o resultado do Prêmio de Dramaturgia, a gente estava com um espetáculo em cartaz chamado Crônica de um Amor Diabólico, no final de 93. Quando saiu o resultado, as pessoas daquele elenco, que eram apenas 6 pessoas, ficaram assim, ouriçados. Vamos montar nua na igreja. A princípio eu nem tinha esse interesse, né? Não é tempo, vamos continuar a nossa peça por um tempo. A gente tem que montar essa peça ganhou, e esse prêmio, e o tema é bom e bacana. Teve uma pessoa do elenco que já foi lendo o texto. Aí me chamaram, a gente fez e surgiu assim, só que precisava de outras pessoas, né? Porque Nua na Igreja tem um elenco maior, aí eu saí convidando outras pessoas, inclusive pessoas que já tinham trabalhado comigo em outros espetáculos. Formei um elenco de 9 pessoas, a gente meteu a cara, sem patrocínio de nada, entendeu? Fizemos naquele estilo, como se fazia muito, anos 90, mas era um momento que todo mundo fazia teatro partindo do zero. Algumas vezes dava prejuízo, os espetáculos morriam cedo na praia, outras vezes dava certo. Nua na Igreja, na primeira apresentação, a gente pagou todas as contas. Na primeira apresentação, a gente pagou figurino, a gente pagou cenário. Na segunda, na terceira, começou a entrar cachê para elenco. Aí todo mundo ficou animado, assim, né? Viagem, tal, essa coisa. Mas o primeiro momento partiu exatamente disso, de um... O tiro foi na boca, não foi? Pois bem, nenhuma pessoa ia abrir a boca para que alguém atirasse dentro. Isso já livra você
Um homem dele sério, não tem nenhuma inteligência para calcular bem as coisas. Ele olhava para mim, manhã, mesmo morto. E aqueles olhos dele me acusavam o tempo inteiro. Era como se eu tivesse matado ele. Eu vinha desde o início dos anos 90 produzindo, sem parar. Desde que surgiu o Grupo Sagarana. Ele surgiu no finalzinho de 89. Todos os teatros em João Pessoa estavam fechados para a reforma, coincidentemente. O Santa Rosa estava fechado para as comemorações do centenário. O Lima Penante estava fechado para a reforma. Eram os teatros que a gente tinha. Então, nós nos reunimos, 4 grupos. Eu, o professor Everaldo Vasconcelos, Fernando Mercedes e um outro grupo do Francisco Hernandes, que era o presidente da Federação de Teatro. E a gente resolveu assumir um movimento chamado Movimento Procópio Ferreira. Apresentando-se no Teatro Cilaio Ribeiro, naquele auditóriozinho lá bem simples. E era toda segunda e terça, final de tarde, para rodar o chapéu com os comerciais. Era uma forma de resistência ao fechamento dos teatros. Então, a partir daí, eu montei uma peça chamada A Volta do Marido Pródigo, que é um conto do livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. Por conta disso, o grupo que eu reuni, eu fundei o Grupo Sagarana. Como Grupo Sagarana, eu montei uma peça em seguida chamada O Cérebro do Peixe, com o mesmo grupo. Depois veio Crônica de um Amor Diabólico, aí surge Nua na Igreja, com a história da dramaturgia. Nua na Igreja vem desse embalo. Desde 89 vem desse embalo, acontece, e aí foi aquele estouro, ganhava prêmios em festivais, era indicado para muitos prêmios para onde a gente ia. Enfrentamos uma polêmica muito grande em Brasília, com uma determinada igreja aí, de confusão, de pedrada do lado de fora do teatro. E por conta disso, notícia no jornal Correio Brasiliense, e a peça estava em cartaz no Teatro do Sina, em frente tinha um templo da igreja. E era um shopping lá em Brasília, não sei se ainda hoje existe, e eu sei que havia esse lugar ao lado do Teatro do Sina, tinha um barzinho, no sábado os intelectuais de Brasília se reuniam, e eles estavam fazendo um protesto porque essa igreja tinha comprado o cinema em frente ao Teatro do Sina e estava querendo comprar o teatro. Então, já havia um movimento anterior de protesto para que eles não comprassem o teatro. Quando chega uma peça da Paraíba chamada Nua na Igreja, com os cartazes assim, algumas pessoas da igreja consideraram que era mais uma afronta. Eu estava lá dentro, a gente estava no camarim, se preparando de tarde para o ensaio, quando chegou a notícia de cartazes rasgados, de coisas desse tipo. A gente simplesmente chamou a imprensa. O Correio Brasiliense, isso foi no sábado à tarde, por volta das 3 da tarde. O Correio Brasiliense foi lá, reportagem, no outro dia foi estampado no Correio. Artistas paraibanos são perseguidos por seguidores do bispo fulano de tal. Domingo à noite, bombou de gente no teatro. E esse é um dos acontecimentos, assim, que eu tenho esses jornais guardados. Esse é um dos acontecimentos que eu tenho muita lembrança. Agora eu não me calo, não. Eu já tô lascada mesmo e vou até o fim. Eu não posso me calar, porque eu vou ser culpada por tudo e quanto é desgraça que acontecer aqui. Porque eles vão dizer que tudo que está acontecendo foi porque eu fiz. Mas eu não tenho culpa, não. Tudo que eu fiz foi por amor. Por amor a um homem bom e trabalhador, que vinha sendo perseguido por aquele padreco safado, aquele satanás de batina. A gente já vinha de um festival em São Mateus, no Espírito Santo. Fomos assaltados, o elenco, na cidade de São Mateus. Foi uma viagem assim, cheia de percalços. Chegamos em Brasília, aconteceu esse episódio. Um dos nossos atores se acidentou num táxi, quando chegou, inclusive nessa noite, a testa sangrando assim, e ele chegou sem avisar nada, e eu das cortinas, eu vendo assim, eu só vi o sangue descendo e ele tapeando assim, ele fez o espetáculo até o fim, um acidente de carro. Nessa mesma noite nós saímos para voltar para o local onde a gente estava alojado, 3 táxis levando o elenco, em cima do jardim do Palácio do Planalto,
O táxi que nos levava bateu no poste, a polícia veio toda em cima da gente, prendeu o taxista, porque ele tinha bebido. Para completar, na segunda-feira, quando a gente tinha que voltar, nosso produtor em Brasília desapareceu. Simplesmente não apareceu para entregar as passagens para a gente voltar para Paraíba. Eu tive que recorrer a um senador da Paraíba, consegui, liguei para o gabinete, falei com o assessor, só aí tem um grupo da Paraíba, nós precisamos voltar. De repente ele resolveu a distância e conseguiu passagem para todo o elenco voltar por conta de um produtor que simplesmente sumiu. Muito do público que foi também por esse apelo, como qualquer peça que você tenha comédias de escracho ou que tenha cenas de nudez, geralmente atrai o público. Então, muito do sucesso a gente deve, eu não vou negar isso. Embora o espetáculo tivesse um outro sentido. A peça tinha toda uma temática social, então teve esse impacto. Inclusive, algumas cidades pequenas que a gente foi, era fila para ver. Mas as próprias pessoas que iam por esse apelo, eu digo isso porque nós fizemos pesquisa, elas ficavam eletrizadas assim pela história, acompanhando, porque depois vem o julgamento. O texto realmente ele prendia a atenção, a história, ele prendia a atenção nesse aspecto. As pessoas que terminavam esquecendo, às vezes, aquela motivação que os levava. Mas Nua na Igreja ele conseguia reunir as duas coisas. O próprio título, Nua na Igreja, já chama atenção. Tanto pelo apelo da nudez e por essa coisa na igreja, ainda por cima. Então, isso já causava uma certa curiosidade, tá entendendo? A tal da Frida Kayá está solta. Ela fugiu da cadeia e foi embora. E você nem se espanta, pois a cidade está toda revoltada, caçando ela por tudo quanto é canto, com pedras e até espingardas nas mãos. E o Padre Edilson enlouqueceu de vez. Ele ficou sabendo de tudo no meio da rua e saiu gritando e correndo. Eu acho que a peça tem muito a dizer ainda para hoje, para gerações futuras, porque ela trata da mulher empoderada, né? A personagem lá, Franqui, que em protesto a uma determinada intolerância, ela resolve agir. Então, tudo a ver com os dias de hoje. Essa questão das religiões, né? Principalmente dessas religiões que estão mais à margem assim, da sociedade, como as religiões de matriz afro-brasileira, né? O candomblé, tudo isso, essas coisas todas. Então, assim, o racismo, né? Um dos motivos da revolta do personagem lá, o padre, que é um vilão, nada contra os padres aqui, mas na minha peça o personagem é um padre louco. A peça termina ele louco, ele enlouquece. Ele sai quebrando todos os santos da igreja, depois de perder coisa tudo. Então, assim, ele é muito racista. Então, são temas atualíssimos, são temas que se discutem hoje. Então, assim, eu acho que essa temática nunca vai acabar. A gente vai estar sempre discutindo isso. Por isso que eu acredito. Vida, venha, vida! Cadê você, minha salsa? Entrar na Academia Paraibana de Letras, para mim, foi assim, uma grande honra, um grande orgulho. E a dramaturgia foi um dos fatores mais importantes. Ou seja, entrei para a academia da forma que eu sempre quis, sem acontecer o que eu mais temia, concorrer com algum amigo. Fui candidato único, tive uma votação assim por unanimidade dos que estiveram presentes, que deram coro lá, alguns estavam ausentes em outra cidade, não foram mais. Então, assim, me sinto muito feliz, me sinto honrado e entrei também com um propósito, apesar de eu ser uma pessoa das letras, de livro, de literatura, tenho 10 romances já publicados, mas tenho 40 e tantas peças, mas quero também ser uma voz pela dramaturgia, pelo teatro paraibano, na Academia Paraibana de Letras. Nua na Igreja teve uma grande importância na minha trajetória como diretor e como dramaturgo, exatamente. Primeiro que foi o primeiro grande prêmio que eu ganhei, né? Eu já tinha ganhado alguns prêmios de dramaturgia, concursos mais locais, coisas menores,
ganhei outros depois, até maiores, mas naquele momento assim, então assim, ele teve essa minha importância para mim como dramaturgo e como diretor por ser o espetáculo de maior público que eu tinha tido até aquele momento, né? Quando eu falo o grande estouro que foi, eu digo, foi um dos espetáculos de maior repercussão assim, dos anos 90. Na igreja está assim, como eu não estou aqui falando de qualidade, quem é melhor, quem é pior. Não estou falando de grande repercussão, de grande aparato midiático, de grandes plateias. Nos anos 90 foi no Na Igreja, Anaíde, Valdassara Palha, como Nasce o Cabo da Peste. Nos anos 90 foi um espetáculo assim, marcante do teatro paraibano. Isso não sou eu que digo apenas, está lá, tá na história. Teve essa grande importância para mim naquele momento, no meu teatro, para fazer inclusive coisas maiores. Eu sou muito grato. Nua na Igreja é a nudez de Tarcísio Pereira, assim, como criação, né? É o meu desbunde teatral, meu desbunde de criação. Fala o desbunde no bom sentido de você se jogar, botar para fora tudo aquilo, toda aquela sua capacidade, não toda, mas aquilo que você tem que você pode jogar. Então, Nua na Igreja é a minha nudez, eu posso dizer dessa maneira. O teatro surgiu para mim de forma muito mágica quando eu tinha meus 10 aninhos de idade, lá em Pombal. Existia uma coisa que hoje eu não sei se ainda existe, nas pequenas cidades, chamada dramas. Eu não tinha noção do que era o teatro. Pelo menos lá em Pombal, quando eu era menino, hoje vai ter drama na casa de não sei quem, hoje vai ter drama não sei o quê. Aquilo era teatro. Era um tipo de diversão que existia. Aí você ia lá, as pessoas estavam se apresentando. Então, eu ficava sabendo, a rua tal vai ter drama hoje. Aí você ia lá, era uma historinha, às vezes era piada, era pessoas dublando música, tal. Drama, chamava drama. Eu saía fugindo de casa, fugindo de minha mãe, sem ninguém saber, de 7 horas da noite para assistir um drama. Na rua, lá do outro lado, não sei onde, porque eu ficava sabendo. E você chegava, entrava, dava um palito de fósforo como pagamento de ingresso. Era uma coisa simbólica. Tudo isso foi mexendo. Eu ficava olhando, meu Deus, eu quero fazer isso. Aí um dia eu juntei a molecada da rua e disse, eu vou fazer drama. E comecei a escrever histórias, historinhas, tal. E tudo isso marcou na minha história. Era a minha busca. O teatro surgiu na minha vida dessa maneira, a partir dali. O teatro é uma extensão da minha literatura. E a minha literatura é uma extensão do meu teatro.